uns testes de 10 minutos. Literalmente, eu estive a telefonar há pouco dia a uma empresa que está no Porto, eu não vou dizer o nome, por questões de marketing, e eles me disseram que estes kits só podem ser vendidos a hospitais ou a clínicas privadas. Portanto, um profissional de saúde que queira fazer o autodiagnóstico, mesmo que não tenha sintomas, mas para se manter preservado eventualmente se está infectado ou não, porque os seus sintomas não forem muito prevalentes para fazer o diagnóstico de PCR por medicina nuclear, estamos num estado em que os próprios profissionais de saúde ficam em casa sem poderem ajudar o Sistema Nacional de Saúde e, portanto, é uma cadeia atrás de uma cadeia. Isto para quê? Porque também há uma solução que não sei porque é que não se está a implementar, que é a transfusão de plasma dos pacientes recuperados. Portanto, uma vez nós temos os pacientes recuperados, nós fazemos com estes kits, porque literalmente o que nós estamos a fazer é o PCR, não é por medicina nuclear. Mas estes kits podem muito bem diagnosticar se já têm anticorpos, caso o IgM, e duram 10 minutos, 86% de credibilidade, quer dizer que os falsos positivos, a probabilidade de falsos positivos é muito, muito baixa, e uma vez que estes pacientes estejam recuperados, podemos tirar-lhe o sangue e preservarmos o plasma para eventualmente os doentes que estão nos cuidados intensivos serem transfundidos. O plasma já foi usado antes do milénio para serem transfundidos a doentes hemofílicos. Portanto, não vejo quais são os riscos. Nós temos um banco de sangue que faz análise de plasma em relação aos vírus e a compatibilidade. Portanto, seria uma solução para nós não estarmos a atrasar o processo e atrasar todo um país quando nós temos as soluções que já foram usadas e não sei porque que a logística do Sistema Nacional de Saúde não vem com estas ideias. É um bocado preocupante. Muito bem, Maria. Muito obrigada pela sua chamada. Vamos tentar perceber porquê, porque julgo que isto não é só em Portugal que acontece. Acontece pelo mundo inteiro. Sem dúvida, esta pergunta seria melhor respondida se tivéssemos aqui alguém da medicina nuclear, portanto alguém ligado ao Serviço de Patologia Clínica, que é o sítio aqui na Madeira, o laboratório de referência, digamos assim, aqui na Madeira, e acreditado, visto que neste momento os testes são feitos aqui, já não precisam ser enviados para o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Rápidos? Aquilo que a Dona Maria estava a falar é assim, do que me é dado, daquilo que eu conheço, e o enfermeiro Ricardo depois, se tiver mais algum dado, eu agradeço-lhe que ele complemente, os testes e a rapidez dos testes têm também a ver com as máquinas que os laboratórios têm. Os serviços de patologia clínica não adquiriram agora máquinas a correr por causa do vírus, pelo menos a Madeira que eu tenha conhecimento não adquiriu. Eu lembro-me de ouvir aqui há coisa de umas 2 semanas atrás... diferentes desses, porque esta senhora mas falava os que são feitos rápidos que podem ser feitos os que são feitos por qualquer agora, profissional de saúde, sem... É assim, os que são feitos aqui são feitos através da PCR também. Portanto, é através desta reação de proteína que é feita a verificação se é positivo ou não. Isto passa por uma série de fases, nomeadamente a inativação do vírus, para depois poder trabalhar com ele em segurança, etc. Eu sei, há cerca de 2 semanas mais ou menos, disseram que no Porto tinham adquirido um aparelho e que esse aparelho conseguia fazer um número muito elevado de testes durante as 24 horas. Mas eu penso que isso tem a ver com característica específica do aparelho. Se nós estamos com dificuldade neste momento em comprar coisas muito mais básicas, não sei se tem a ver com o aparelho, se conseguiríamos agora, isso justificaria comprarmos um aparelho. Isso é uma resposta. Esta pergunta eu acho que poderia ser feita eventualmente às pessoas do laboratório. Eu posso complementar. E depois só mais uma coisa, que é relativamente à transfusão de plasma. Sem dúvida que a transfusão de plasma já foi feita em vários cenários, mas o transfundir plasma, estamos a transfundir anticorpos, mas também estamos a transfundir outras coisas. E, portanto, isto é um processo que é muito moroso e que nos sítios onde foi já experimentado, as próprias pessoas de lá disseram que tinha sido usado em meia dúzia de doentes, porque é um processo moroso, um processo ainda algo inseguro,
porque efetivamente demora muito tempo e não conseguiriam disponibilizar a muitos doentes, mesmo os sítios que já começaram a fazer esta experiência. Portanto, isto não é ainda uma coisa que possa ser usada assim em larga escala. Muito bem, enfermeiro, quer dar aqui complementar? Relativamente, eu não sou especialista na área laboratorial, como é óbvio, só sei aquilo que li relativamente a estes testes e aquilo que nós estamos aqui a fazer na região são os testes considerados mais seguros, que são os PCRs, que são os Polymerase Chain Reaction, que são testes que conseguem apanhar a doença numa fase inicial da mesma. Os testes serológicos têm uma desvantagem. Não quer dizer, eu não estou a dizer que eles não são úteis. Eles são úteis numa fase e numa opção estratégica que tem de ser definida pelas autoridades de saúde. Os testes serológicos testam, segundo aquilo que li, a imunoglobulina G e a imunoglobulina M, que são anticorpos que já são o resultado da resposta imunológica do organismo à doença, que só se dá numa fase tardia. O que significa que, se começássemos a fazer testes serológicos agora, iríamos encontrar muitos falsos negativos e não íamos ter a certeza. Já encontramos com o teste anterior, mas então ou seja, com estes... ia dar resultado negativo, mas no futuro poderia dar positivo. No futuro poderia dar muitos positivos, ia dar uma falsa sensação de segurança e aquilo que as autoridades de saúde de alguns países recomendam é que se possa utilizar uns numa fase, utilizar outros noutra, consoante as opções de cada autoridade de saúde. Portanto, mas tem a ver com o quê? Com o número de pessoas que já estão infectadas? Não, tem a ver essencialmente com a fase que queremos encontrar a positividade do teste, porque se começássemos a testar algum destes doentes que agora foram considerados positivos... A recomendação não é testar. A recomendação é testar, mas testar à luz do teste mais seguro, para que não haja a possibilidade de estarmos a testar as pessoas, elas darem negativo. A maior parte das pessoas iriam dar negativo no início da sintomatologia e, portanto, não ia haver vantagem, porque essas pessoas ainda não teriam anticorpos desenvolvidos para a doença e, portanto, iriam dar negativos, ao passo que este teste que estamos a utilizar agora dá positivo na fase inicial. Ou seja, mesmo sem sintomas? Mesmo sem sintomas, o que é uma vantagem muito grande face a estes testes. São estes que estão a ser usados na Madeira e também no resto do país. E também no resto do país. Portanto, eu penso que a opção por estes testes, apesar de serem mais demorados em termos de resultados, são efetivamente, mas dão-nos uma resposta muito mais fiável nesta fase que nós queremos encontrar a doença o mais rápido possível na sua fase inicial para prevenirmos o contágio, porque estamos numa fase de contenção. Se calhar numa fase mais tardia poderia haver interesse em utilizar os tais testes serológicos, que são os chamados testes rápidos e que são baseados com uma simples gota de sangue, como também se faz a picada para a glicémia, para a diabetes, por exemplo. O processo é semelhante para os testes serológicos e, portanto, aqui há que haver opções entre uns e outros face às opções que o Governo e a Autoridade de Saúde a cada momento quer testar. E eu penso que nós estamos, na minha opinião, é uma opinião pessoal, vale o que vale, acho que estamos na linha certa porque estamos a utilizar aquele teste que está recomendado numa primeira linha de contenção. Apresento uma pergunta interessante exposta no telejornal da RTP. Achei competente as respostas dos enfermeiros, mas em certas ocasiões ambíguas e evasivas ao que se perguntava. A comentadora perguntou acerca dos kit testes de 10 minutos que já estão à venda no Porto, e os comentários da enfermeira desviaram-se para máquinas, que até agora as únicas a fazerem PCR em máquinas em menos de 3 horas não estão no Porto até à data de hoje, 7 de abril, e estão sendo desenvolvidos em Alemanha pela empresa Busch. Não estão ainda em venda em Portugal.
Por outro lado, a comentadora referiu o uso dos testes rápidos em doentes recuperados para despiste de anticorpos, IgM, no sangue em fase posterior, não numa fase inicial. O enfermeiro depois justifica e muito bem que há muitos falsos negativos na detecção da doença numa fase inicial, por isso o PCR é o de eleição, no entanto evadindo o que a comentadora queria alertar. Aqui a comentadora falava para que os casos de profissionais de saúde com sintomas gripais ligeiros que não foram diagnosticados por não serem graves prevalentes, depois de quarentena, possam fazer o despiste de infecção Covid e esperar até os 28 dias, garantindo mais segurança para os doentes. Só queria retificar que os pacientes sem sintomas, ou sintomas ligeiros, não estão sendo diagnosticados. Somente com febres persistentes depois de medicação e já com sintomas médios como tosse persistente é que são encaminhados, e com isto para dizer que até o momento em que são diagnosticados arrastam alguns dias com sintomas, sendo suficiente para já ter o diagnóstico de IG. Por outro lado, a comentadora falava dos doentes já sendo positivos uma vez recuperados, possam fazer este teste que é sensível a casos positivos e que a probabilidade de falsos positivos é muito baixa, provando deste modo se o doente já criou anticorpos IgM. A comentadora também propunha o uso para serem usados para a possível rápida solução, coletar sangue de doentes voluntários que já criaram anticorpos, IgM, para futura infusão de plasma em doentes graves com mau diagnóstico nos cuidados intensivos como última medida perante o risco de morte que enfrentam. Os intensivistas estão treinados para isso, e para piores condições, que é tomar decisões de retirar um ventilador para doar a um mais jovem ou com melhor resposta em caso de sobrecarga do SNS, como está a acontecer em Espanha e Itália. O plasma pode ser preservado até 2 anos, pode dar resposta rápida a casos de urgência de infecção nos cuidados intensivos. Exemplo da gripe A ou B em pacientes, se houvesse uma logística funcionando em prol de tal, e mais sabendo que os vírus têm tendência a mutar a cada ano. Pensa-se sempre numa solução em grande escala e os mais desfavorecidos são sempre negligenciados. Já para relembrar que casos graves como o da miocardite da menina de 8 anos infectada por gripe B no dia 12 de janeiro de 2020 poderia ter sido evitado se o Sistema Nacional de Saúde reorganizasse os hospitais do país para funcionar segundo esta logística, ao menos para responder com recursos prontos para estes casos de urgência.